venceu, está acontecendo um descasamento. Então eu não sou caloteiro, então assim, tem como você não me cobrar mais isso? E ele já avisa nessa entrevista que ele não vai pagar os valores, as dívidas, as parcelas, sendo que essa mesma diretoria foi que fechou o parcelamento de todas essa confusão toda, do Mateuzinho, do Ranieri junto ao Cuiabá e vários outros, e também do Hugo Souza, que está tentando dar um calote no Flamengo, e o Flamengo, de maneira estratégica, está conseguindo segurar essa situação. O Flamengo segue fazendo os ajustes dele, os ajustes necessários, né, para encarar o Fluminense do Cris, lá pelo Brasileirão. Montou uma logística para ter os jogadores convocados nessa data FIFA à disposição para esse clássico. Vamos ver. Um técnico que trabalha a motivação do grupo e que está cada dia mais entrosado com a equipe. Agora falta pouco para os rubro-negros verem mais uma vez Felipe Luiz comandar o grupo diante do rival Fluminense. E além do clima mais leve, ainda tem boa notícia. Alexandro já treinou com o elenco. O lateral desfalcou o time contra o Bahia após o incômodo muscular na coxa direita, mas aproveitou a data FIFA para se recuperar e já fez exercícios normalmente. Mais um reforço importante para o rubro-negro, que fará também uma manobra para contar com os jogadores convocados. O clube fretou um avião particular para trazer os atletas do Uruguai e do Equador. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Plata retornarão direto da partida para o Brasil e são esperados no CT do Ninho do Urubu para o treinamento da tarde de quarta. Apenas Pulgar, que tem situação diferente, já que o Chile encara a Colômbia em Barranquilha e o volante chegará ao Brasil somente na quarta tarde. O Flamengo quer voltar da data FIFA ainda mais forte para encarar os desafios de uma semana decisiva para o rubro-negro. Nenê Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde para vocês. Você de casa, boa tarde. Obrigada por deixar a gente entrar todo dia na casa de vocês, no estabelecimento, na empresa. Participa com a gente agora que o Twitter parou de brigar com o Brasil. No bar também. No bar também, em restaurante. Muitos. Põe aqui na tela, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente. @SBT Rio, você segue a gente lá no Twitter e consegue conversar com o SBT Esportivo. Nenê Casagrande, isso não é atípico, né? O Flamengo promover aí uma logística para conseguir trazer seus jogadores a tempo e com mais conforto pro... Ué. Como assim? Ué, o que eu levei até um susto? Calma aí. O Flamengo vai promover a logística para trazer os jogadores mais rapidamente para jogar? E a data da Copa do Brasil mudou para não ter os jogadores? Meu Deus do céu! Olha só, quer reclamar, manda áudio! Não! Eu não tô reclamando. No lugar de chorar, aqui, olha só, 9-0 e reclama. Eu só achei curioso. Aí, quer o número do STJD pra reclamar? Eu achei curioso. O que aconteceu? Porque na Copa do Brasil, o Flamengo pediu alteração de datas, assim como o Atlético Mineiro, para que os jogadores pudessem ter um tempo de descanso e não cheguem na decisão cansados, né? Isso que aconteceu com o Vasco, por exemplo, nas quartas de final. Não, mas olha só. Peraí, deixa eu terminar. Tá bom, depois eu... Isso que aconteceu com o Vasco nas quartas de final, por exemplo. E que os caras chegaram na madrugada do jogo. Aí o Flamengo vai fretar um voo para utilizar esses jogadores convocados no Campeonato Brasileiro. Parou de chorar? Agora eu posso falar? Entendi. Vamos lá. Entendi. O fato do Flamengo... Em casa dava briga. O fato do Flamengo fretar um jatinho não quer dizer que os jogadores terão condições de jogo. Segundo, o Eric Pulgar, pelo visto, não vai ter condições de jogo. Ou seja, porque ele não vai conseguir chegar a tempo para o treino de amanhã. Mas vai fazer todo esse esforço, né? Claro, Se o Flamengo tem condições para isso, sim. Mas você não ter o Eric Pulgar seria um risco muito grande. Entendi. Porque aí você colocaria quem ele? Entende? Forte e rápido. O Alan, bota o Léo Ortiz. O Alan? De volante. Não é ele? Tem Não é ele que é o mas- substituto imediato? Tem o Everton Araújo, que é um garoto. Acabou de chorar? Não! Não tem choro nenhum aqui. Não, velho. A gente só tá apontando Não, aqui velho. os fatos. Não. Nenê Casagrande. Soltou o bolso lá, sempre o Flamengo faz isso. Jatinho particular, não pega Isso, nada. aliás, já tem tempão que o Flamengo faz isso. O Não é Flamengo nem faz sempre novidade, isso. né? E de fato o que eu disse assim, aqui na base da brincadeira com o Lucas Pedrosa, mas é verdade. O fato do Flamengo fretar um avião para conseguir trazer 6 jogadores a tempo, 6 não, na verdade serão os uruguaios e também o Gonzalo Plata.
porque os brasileiros já vão estar aqui no Brasil e vão conseguir chegar a tempo. E aí não terá o Eric Pulgar. Então, assim, o Flamengo teria uma perda absurda. Independentemente disso, eu acho que o Flamengo, e assim, falando sério agora, acho que o Flamengo não é o culpado, nem o Vasco da Gama e o Corinthians estão culpados nessa situação toda. Para mim, a grande culpada é a CBF. Para mim, a mira da culpa tem que estar mirada para a instituição brasileira que não valoriza o próprio futebol brasileiro. E é verdade, vai depender de muito de como esses jogadores chegarão aqui. Eles vão jogar hoje? Quanto tempo eles vão jogar? Quanto tempo eles ficarão em campo? E a quantidade de minutos que eles ficarão em campo? Eles vão ter condições... Titular, quem é? De suas seleções. Das suas seleções, De La Cruz, Arrascaeta, Varela não é mais titular, né? Não podemos mais considerar titular. O Gonzalo Plata também não é. O Eric Pulgar é titular. E esse aí, pelo visto, não vai ter condições mesmo de jogo, porque não vai nem treinar amanhã. Inclusive, o Flamengo vai botar o treino amanhã na parte da tarde, justamente para dar tempo desses jogadores chegarem e se prepararem. Eles não vão treinar, eles só vão regenerar, né? Eles vão ser reavaliados. O que é natural, né? É porque, na verdade, depende da minutagem dos jogos de hoje pela seleção. Exemplo, se o De La Cruz não entrar em campo, ele tem condições de treinar amanhã, normalmente. O Fabrício Bruno, ele vai ter condições. Eu tô lembrando aqui, o Flamengo faz isso desde a época do Guerreiro. O Flamengo... Lembra disso? Ele trazia os guerreiros no jatinho. Tu lembra disso? Eu não sei se você vai Guerreiro? lembrar, mas o Flamengo fez isso com o Arrascaeta em 2019. Lembro. Que o Arrascaeta jogou na China. Foi na China. Se eu não me engano, foi isso com o Uruguai. Aí veio correndo, assim, em 24 horas ele jogou de novo e ele arrebentou. O Arrascaeta em 2019 era um absurdo. Então o Flamengo sempre faz isso. Não é uma novidade de fato. Mas é óbvio, as condições de jogo desses respectivos atletas dependem muito da minutagem deles com as respectivas seleções. Isso é um ponto, assim, que a gente... fica até chato falar disso o tempo inteiro, mas é o calendário. E eu não sou contra a data FIFA. Eu acho ela interessante, inclusive. Pensa o tanto que a gente ia estar reclamando aqui. Eu ia estar reclamando, o Vene ia estar reclamando. Se os jogos estivessem acontecendo nesse momento em que o Brasil estivesse lá performando, o Uruguai, a Venezuela, seja o que for, os times que têm mais convocados são os times que acabam reclamando mais. Mas eu acho a gente fica com saudade do jogo, mas a data FIFA ela é importante para você não ter esse tipo de problema. Sim. A gente já está falando como na Copa América. O Flamengo ficou 9 jogos sem os seus principais personagens. Eu particularmente não gosto da data FIFA. Tu não gosta? Né? Não, eu acho um saco, para ser muito honesto. Não, eu também, como fã do futebol, viver de futebol, pra gente é muito ruim ficar sem jogo, né? Mas a gente tem jogo, só que é chato. Não. Tem jogo. Não é do... porque, tem jogo na verdade, no mundo inteiro. a data FIFA, se você parar e analisar, ela é mal feita também. Porque a partir do momento que você bota a data FIFA para valorizar os jogadores, mas amanhã já tem jogo. Quais jogadores que estão com as seleções vão conseguir jogar amanhã pelos seus clubes? Então, eu acho um erro. Eu acho um erro também. Eu já falei aqui. Esse calendário tinha que ser totalmente revisto. Talvez, sei lá, fazer um mês só da data FIFA, com os jogadores lá mais tempo com a seleção. E aí você tem um calendário de jogos ali, como já tem um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, e depois você não desfalca os seus atletas. Gente, o Flamengo perdeu o seu principal jogador por conta de uma data FIFA. Obviamente, a culpa do Brasil não é, mas ele estava lá com a seleção brasileira e ele se machucou com a seleção brasileira. Tanto é que a FIFA e a CBF vão dividir o salário deles. E eu poderia citar aqui tantos outros que têm problemas dentro da data FIFA numa temporada onde você perde um jogador muito importante para a sua equipe. Fora que, hoje o torcedor, obviamente, fica feliz pelo atleta, o atleta ele vai para uma seleção, é um prêmio enorme, mas o torcedor tem medo de perder esse atleta na sua seleção. Então, assim, esse calendário tinha que ser revisto. Não só o da CBF, mas também o das próprias datas FIFA. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabia que o Mbappé está negando jogar algumas datas FIFA pela França por considerar que esses jogos não são interessantes para a carreira dele? Que o Yamal, por exemplo, também lá, que é do Barcelona e é espanhol, saiu da data FIFA, né? O jovem Yamal, que é um cracaço aí, uma das maiores joias do futebol atualmente, também saiu da data FIFA para poder focar no seu clube. Então, assim, até que ponto essa data FIFA é importante? Até que ponto essa data FIFA não é maléfica aos clubes e benéfica, teoricamente, às federações, mas no final das contas isso não muda muito na carreira do atleta. Fora que lá na Europa eles também estão reclamando de calendário. E eu não tenho dúvida que esse movimento de negar a data FIFA
tem a ver com isso também. O Mbappé quer jogar o Campeonato Espanhol e a Champions League ou ele quer jogar um jogo da França e da Hungria completamente sem valor? Eu tenho certeza que ele vai querer jogar o do Real Madrid. Vene Casagrande, a novela do Hugo Souza continua, né? Estamos falando dela aqui há algum tempo, né? O Corinthians segue sem chegar a um consenso com o Flamengo sobre a aquisição definitiva do goleiro Hugo Souza. Eu queria que você explicasse, ô Big Boys, a gente conseguiu a sonora do rapaz e não temos autorização para usar a sonora. Então explica para o pessoal que sonora é essa, o que aconteceu, que fala é essa e quem falou, Vene Casagrande? Vamos lá. Ontem o Fred Luz, que é CEO, ou seja, um cargo extremamente importante, CEO do Corinthians, ele deu uma entrevista ao UOL. E ele foi questionado sobre as dívidas do Corinthians, sobretudo a dívida com o Cuiabá. Entrevista ao André. Ao André Renan do UOL, jornalista do UOL. E aí, durante essa entrevista, ele explicou a situação, ele disse que o Corinthians não é um clube caloteiro, o que há apenas um descasamento entre a data de pagamento e o dia do pagamento. Descasamento. Ele utilizou essa palavra. O que seria um descasamento? Se eu fosse o jornalista, eu teria perguntado, mas o que seria um descasamento? Ele quis dizer que ele não consegue encontrar uma data ideal para o pagamento com o dia do vencimento do boleto. Fernandinha, é basicamente eu ligar para o meu banco e dizer, olha, tá vendo esse cartão de crédito aqui que a fatura venceu? Tá acontecendo um descasamento. Então eu não sou caloteiro, então assim, tem como você não me cobrar mais isso? E ele já avisa nessa entrevista que ele não vai pagar os valores, as dívidas, as parcelas, sendo que essa mesma diretoria foi que fechou o parcelamento de toda essa confusão toda, do Mateuzinho, do Ranieri junto ao Cuiabá e vários outros, e também do Hugo Souza, que está tentando dar um calote no Flamengo, e o Flamengo, de maneira estratégica, está conseguindo segurar essa situação. Então, como assim? Corinthians não pagará multa e vai escalar Hugo Souza contra o Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Já que você chegou por aqui, se inscreva no canal e fortaleça com aquele like para não perder nada. A novela envolvendo Hugo Souza ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. Flamengo e Corinthians seguem enfrentando dificuldades para chegar a um acordo definitivo pela transferência do goleiro. Como não houve entendimento sobre o parcelamento da dívida, o Corinthians decidiu que não vai pagar a multa de R$500 mil e que vai escalar Hugo Souza contra o Flamengo no próximo domingo, na partida decisiva pela Copa do Brasil. Segundo informações do jornal O Globo, a diretoria do Corinthians concluiu que vai utilizar o goleiro no jogo de volta da semifinal, mesmo sem pagar a multa prevista em contrato. A justificativa dos paulistas é que o Flamengo não facilitou a negociação, recusando a proposta de parcelar os €800 mil, aproximadamente 4,7 milhões de reais. A recusa do Flamengo se baseia na falta de confiança na garantia bancária apresentada pelo Corinthians. Como Hugo Souza segue registrado como jogador do Flamengo e emprestado ao Corinthians, o clube paulista teria que desembolsar R$500 mil para utilizar o goleiro no confronto de domingo, na Neoquímica Arena. Mas, ao que tudo indica, essa quantia não será paga, e Hugo Souza deve entrar em campo mesmo assim. Agora queremos saber sua opinião. Você acha que o Corinthians está certo em usar Hugo Souza sem pagar a multa? Como você avalia a postura do Flamengo nessa negociação? Escreva nos comentários e deixe seu like para fortalecer o canal. A voz da nação é fundamental aqui.